Por que somente 94% das empresas têm matriz de risco inútil e como a política de riscos cria uma blindagem total na sua empresa? Acompanhe mais esse vídeo que você vai saber como blindar a sua empresa também. Se você não quer a sua empresa navegando sem uma bússola, sem um direcionador, se você quer uma empresa numa direção clara, com a missão, com o alvo, segue mais esse vídeo aqui que você vai ter esse esclarecimento agora. Escuta essa bomba, 94% das empresas que têm uma matriz de risco, que são aqueles mapas sem legenda no final do dia, elas gastam fortunas criando planilhas coloridas que não servem para nada. Por quê? Porque não tem uma política de riscos como direcionador. Deixa eu te contar uma história. Existem dois frameworks, duas melhores práticas, uma é a ISO 31000, o outro é o COSO na versão 2017, especificamente para gerenciamento de risco. Em ambas as melhores práticas, te dá o direcionamento de que você começa pela definição dos objetivos, você começa pelo tom do topo, você começa pela decisão da alta administração. E nessa decisão da alta administração, está bem definido que você tem que ter uma diretriz para definir o tom do topo, o direcionamento, o que os diretores definem. Uma diretriz de riscos, conformidade e governança, que vai ser o guarda-chuva, como diz na ISO 31000, o guarda-chuva para as demais diretrizes da empresa. Se você tem uma política de finanças, uma política comercial, uma política de compras, essa política de riscos é que define o tom do topo, o gerenciamento de riscos, como você vai fazer todo o tratamento seguindo as boas práticas. Mas as empresas insistem em ter esse documento da política de riscos e as suas matrizes de riscos, seus mapeamentos de processo, riscos e controle se tornam inútil, não serve para nada. Por quê? Para ter uma matriz de risco, você tem que fazer uma avaliação da probabilidade e impacto de materialização do risco. E a regra do jogo, a receitinha do bolo, a jornada, o passo a passo dessa regra definida, desse driver, dessa diretriz, está na sua política de riscos. Se sua empresa também navega pela intuição, certamente ela não tem um mapa bem claro. Fica já essa reflexão para você. Empresas como do varejo, empresas do segmento de petróleo, empresas que estavam na Lava Jato, tinham, ou pelo menos falavam que tinham. E todas essas empresas tinham gestão de risco, mas era um teatro. Porque a matriz de risco sem política é como ter um GPS sem satélite. Te leva para o precipício. O que eu vou te revelar vai destruir tudo que você acredita sobre gestão de riscos. 25 anos estudando gestão de riscos. Inclusive eu publiquei um livro chamado Risk Matrix, Matriz de Risco, da metodologia BBF, e aqui nós falamos dos principais passos para você ter a sua matriz de risco, e principalmente lá nós falamos da estrutura da política de riscos. Meu nome é Leandro Jesus, eu tenho mais de 25 anos blindando empresas através de diretrizes de política de riscos inabaláveis. Eu sou autor do livro Risk Matrix, de arquiteto de milhares e milhares de políticas de riscos que salvaram muitas e muitas empresas. Enquanto outros fazem matriz de risco, eu ensino a criar uma estrutura, a estrutura BBF, bússolas de blindagem, diretrizes drivers, políticas reais dentro das empresas, seguindo as boas práticas dos frameworks COSO, ISO e a própria metodologia BBF. Baseado no COSO ERM, ISO 31000 e mais de 26 anos de experiência real no campo de batalha, mais de 500 projetos realizados em diversas empresas, centenas de empresas, eu desenvolvi uma metodologia chamada BBF, Básico Bem Feito, que já transformou a vida de mais de 3.000 alunos mentorados e clientes, ajudando eles a construir uma estrutura de gestão de riscos, principalmente com a matriz de riscos. De papelada, de superpoder estratégico, para um documento prático, aplicável, como suporte na mensuração e avaliação dos seus riscos internos. Eu vou te ensinar o segredo que as consultorias que cobram mais de 500 mil reais para implementar uma estrutura de gerenciamento de riscos, é possível que você consiga fazer na sua empresa sem ter altos investimentos. A transformação vai ser real. Nos próximos minutos eu vou entregar para você a bússola de blindagem, o norte, o caminho que transforma a sua gestão de riscos de teatro que você tem hoje, aquela política de riscos que está na sua empresa de capital aberto, lá no seu site, que não serve para nada, foi feita pro forma. Não tem o mínimo da estrutura esperada, definida pelas boas práticas, pelas leis, normas e regulamentos, para você ter um direcionador, você ter uma melhor prática de mercado e transformar a sua empresa numa fortaleza inabalável. Depois desse vídeo, você nunca mais vai criar uma matriz de risco sem uma política de riscos. Você vai descobrir porque 94% das matrizes de risco são inúteis, não serve para nada. Documento para ficar na gaveta, para inglês ver, para falar que tem um mapeamento de riscos. Não tem macro, não tem processo, não tem risco, não tem fator, não tem fonte, não tem evento, não tem controles, não tem avaliação, não tem critérios. Você vai descobrir a bússola que direciona toda a gestão de riscos para você ter uma matriz de risco aceitável. Você vai saber como transformar a sua política de riscos em vantagem competitiva na estrutura real da governança corporativa
e o mínimo pedido e direcionado pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Aqui eu visualizo empresas tendo as suas políticas e tendo a segurança, e outras que não têm. Eu vou te contar duas histórias que vão explodir a sua mente. Primeira, uma empresa A, 500 funcionários, matriz de risco linda, colorida, com os quadrantes, com mapa, com 200 riscos mapeados. E a realidade, resultado, quebrou em 2 anos. Ninguém sabia qual risco priorizar, mesmo quais eram esses riscos mais importantes, de alto risco. A segunda empresa, B, 50 funcionários, matriz simples, mas com uma política de riscos formalizada e com critérios, cristalina, que definia exatamente o que aceitar e o que rejeitar, qual era o tratamento, qual era a resposta ao risco. E a revelação chocante, o resultado. Essa empresa cresceu 300% em 3 anos. Todos sabiam exatamente quais eram os seus riscos, quais eram os donos dos riscos, quais eram os riscos que tinham nas suas áreas e como mitigar e reduzir a possibilidade de materialização desses riscos. E a diferença? A empresa tinha uma legenda, norte. Já a empresa A não tinha um mapa, não tinha critérios, não tinha sua política de riscos, não tinha uma bússola, um caminho direcionador. E um problema invisível que essas empresas não viram, a epidemia da matriz de risco sem alma, sem um norte, sem uma base. Matrizes coloridas, mas uma confusão generalizada. A verdade brutal que ninguém te conta no dia a dia nas consultorias, isso é blindado. Vivemos numa epidemia de matriz de riscos órfãos, lindas, coloridas, mas sem alma, sem direção, sem norte, sem critério. E o pior, os especialistas e consultores não sabem desenhar esses critérios. E quando nós falamos em apetite e tolerância a risco, aí é que o caos é colocado no dia a dia. Basicamente, nós temos um percentual menor do que 10% de consultores especialistas que tiveram esse treinamento, aprenderam da forma correta, com o método correto. Eu descobri um vírus mental que está matando a gestão de riscos das empresas brasileiras. Empresas gastando fortunas com empresas Big Four, empresas de grande porte de consultoria, para criar matrizes inúteis. Empresas foram criadas a partir da lei anticorrupção, a partir da LGPD, para fazer risk assessment, matrizes de riscos, que são mal estruturadas, não tem no mínimo sequer os fatores de risco. Passei mais de 25 anos vendo empresas gastando milhões em matrizes de risco que viraram enfeite de parede nas empresas. Muito parecido com os fluxogramas. São colocados na parede, mas não seguem o to be, o que está real, o processo real. Por quê? Essas empresas constroem matrizes, mas não tinham a política de riscos para dar o norte, para dar a direção. E observe essa revelação sinistra. Matriz de riscos sem política é como um exército sem general, caos total na sua empresa. Alguns dos dados que vão destruir as ilusões que você tem sobre políticas e matriz de risco. Prepare-se para os dados que vão quebrar as suas ilusões sobre gestão de riscos. Estatística real, 94% das empresas têm matriz de risco que não direcionam decisões, sendo que 94% das empresas representam menos que 5% das mais de 20 milhões de empresas que nós temos no Brasil. E a realidade sinistra, 84% dos nossos donos dos riscos, nossos gestores, não sabem qual risco priorizar sem uma política de riscos clara. E a verdade devastadora, 78% das decisões de risco são tomadas por achismo pelos nossos diretores, sem critério real, porque não tem uma política de riscos. Enquanto você pinta planilhas com um possível ideal mapa de riscos, seus concorrentes criam bússolas com matrizes de riscos reais suportadas com uma política de riscos. E o custo dessa desorientação? Empresas perdidas, decisões erráticas, prejuízos enormes. E o que acontece quando você tem uma matriz de riscos sem uma política como suporte? Destruição total da capacidade de decisão da sua diretoria. Casos reais, empresas perderam milhões, bilhões por não saber quais eram seus riscos a serem priorizados. Diversas manchetes a cada dia saem nas revistas e jornais de fraudes, desvios e materialização de riscos de imagem, reputação e risco estratégico financeiro, compliance. Foi igual a 50 bilhões em perdas. Tinha uma matriz bonita, critérios inexistentes, 20 bilhões em fraudes. Outras empresas do setor do varejo, riscos mapeados, priorização errada, quase a falência. E a verdade é que sem política de riscos, a sua matriz é uma bomba relógio esperando o risco se materializar e explodir. E qual que é a bússola que você precisa ter para essa blindagem? Agora eu vou te entregar a bússola de blindagem que vai transformar o caos em ordem, confusão e clareza na sua empresa. Política de riscos é como se fosse o DNA da sua cultura de riscos. Tome nota, escreva, guarde, aplique os 5 elementos da bússola BBF que eu vou te entregar a partir de agora. Primeiro elemento crucial para você ter na construção do seu gerenciamento de riscos na sua empresa: definição do apetite. Tem que constar dentro da sua política de riscos. Apetite de risco, o norte magnético, a bússola, que aponta o norte, a definição clara. O apetite ao risco é o que separa empresários de apostadores. Empresas sem apetite definido tomam decisões como um cassino. Empresas com apetite claro tomam decisões como estrategistas.
Sem apetite definido, você é um navio sem rumo no oceano dos negócios. A definição do apetite BBF define quanto risco você aceita alcançar os objetivos, limites claros do que é tolerável, critérios objetivos para cada tipo de risco. Um exemplo prático: aceitamos risco financeiro moderado para crescer 30%, mas zero de risco de reputação. Anota o elemento 2 crucial da estrutura da sua política de riscos. Princípios e diretrizes, a constituição da gestão da sua empresa, sendo clara e definida frente às leis fundamentais, normas e boas práticas de mercado. Princípios são as leis fundamentais que governam todas as decisões. Empresas sem princípio mudam critérios toda semana. Empresas com princípio têm consistência inabalável. Princípios claros eliminam 90% das dúvidas das decisões de risco. E esses princípios, você tem que ter ele na sua tela, a todo momento, na sua mente. Anota os 5 princípios essenciais. Abordagem integrada, tudo conectado. Liderança e comprometimento. Exemplo vem de cima, do topo. Avaliação contínua dos seus riscos, sempre vigilante. Análise baseada em dados, não no achismo. Comunicação transparente. Todos têm que saber o que está acontecendo. Elemento 3, papéis e responsabilidades. O exército de blindagem da sua empresa. Gestão de riscos sem papéis claros definidos, exército sem hierarquia. Empresa sem papéis definidos tem guerra civil interna. Empresa com responsabilidade clara tem uma máquina de guerra nas suas mãos para blindar contra erros, fraudes, desvios e materialização do risco. Quando todo mundo é responsável, ninguém é responsável. Hierarquia BBF de responsabilidade, toma nota. Conselho define o apetite estratégico. Diretoria aprova e monitora a política. Gestores implementam e reportam. Linha operacional identifica e comunica os riscos. Auditoria valida e assegura os riscos. E a regra de ouro: cada risco tem um dono específico. O risk owner, o dono do risco. Elemento 4, processo de gestão, a máquina de blindagem da sua empresa. Processo claro transforma a gestão de risco em máquina automática. Empresas sem processo fazem gestão de riscos como um artesanato. Empresas com processo fazem como uma indústria, uma empresa segura. Processo padronizado elimina 80% dos erros humanos. Anota os 6 passos BBF para um bom processo de gestão de riscos e de uma política de riscos. Identificar os riscos, onde eles estão. Segundo, analisar o impacto e probabilidade. Terceiro, avaliar contra apetite definido. Quarto, tratar com planos específicos. Quinto, monitorar continuamente. Sexto, comunicar para todos. Elemento 5 da estrutura da sua política de riscos: revisão e atualização, a evolução constante. Política estática é dinossauro esperando extinção. Empresas com política fixa morrem com mudanças de mercado. Empresas com política viva se adaptam e dominam. O mundo muda a cada segundo, a sua política também deve mudar. Entra diretor, sai diretor, entra liderança, sai liderança. A sua política tem que mudar porque ela é viva. As tomadas de decisões, as regras mudam a todo momento. Anota um protocolo BBF para você manter a evolução da sua gestão e da sua política de riscos. Revisão trimestral de indicadores, atualização semestral de critérios, revisão anual completa da sua política de riscos e atualização imediata em momentos de crise da sua empresa. Bloco 4, implementação por porte. Micro e pequenas empresas. Simplicidade eficaz. Pequena empresa não precisa de uma política complexa, precisa de uma política clara. Anota o protocolo para pequenas e médias empresas. Tenha uma declaração simplificada de uma página e lá tem que estar descrito: nossa empresa busca os objetivos, aceitamos os riscos baixo, médio e alto em áreas X priorizadas, mas não toleramos risco alto em algumas áreas Y da minha empresa. Tenha um discurso semanal de 15 minutos. O que pode dar errado essa semana? O que vamos fazer para que não dê errado? Registre as suas decisões. Anote decisões importantes de risco no local acessível. E qual que é o benefício imediato de você ter essa postura, essa tomada de decisão? Blindagem da sua empresa contra decisões impensadas de cultura, de risco e consequências. Médias empresas. O manifesto dos valores do líder estratégico. Médias empresas precisa formalizar documento sem burocracia. Uma política concisa, de 3 a 5 páginas. O documento tem que ser aprovado por todos os seus diretores participando do seu conselho e da sua governança, com princípio definido, com apetite por área e responsabilidade. Você tem que ter um comitê de riscos, mesmo que informal no primeiro momento, mas tem que ter um grupo de líderes para discutir a política e validar a sua matriz de risco. Você tem que ter um treinamento, mesmo que básico, bem feito. Workshops de 30 minutos, pelo menos, sendo feitos para os seus gestores, de como eles têm que identificar os riscos, mapear os seus riscos e comunicar os riscos. Qual que é o benefício exponencial de ter essa estrutura? Robustez,
processos claros e cultura de accountability, prestação de contas. E nas grandes empresas, cultura da governança sofisticada, o tratamento de governança do general estrategista. Grande empresa precisa de ter um tratado de governança fundamental. Anota o protocolo para grandes empresas, para ter uma política e uma gestão de riscos clara. Comitê de risco para o conselho, comitê formalizado com responsabilidades claras. Departamento de Enterprise Risk Management, ERM, gestão de riscos, GRC. Área dedicada com reporte direto para a alta administração. Integração com os frameworks, as melhores práticas. Aderência ao COSO-RM, ISO 31000 e políticas específicas e normas e leis de mercado. Auditoria especializada. Equipe com proficiência em auditoria de gestão de riscos. Área de compliance ajudando, área de gestão de riscos, área de controles internos, segunda linha de gerenciamento de riscos ajudando a empresa, linha consultiva. E o benefício claro, otimização total, blindagem global, o legado sendo protegido, a imagem e a reputação. Bloco 5, destruindo todas as objeções. Agora, nós vamos destruir as 3 principais objeções que mantêm você na mediocridade e não atualiza a sua política de riscos, a sua estrutura de gestão de riscos. A minha empresa é pequena, não precisa. Mentira, mortal. Empresa pequena tem risco maior. O erro pode quebrar a sua empresa também. Quanto menor, mais você precisa de direção. É só papelada a política de riscos. Papelada é ter que explicar aos investidores por que sua empresa quebrou, por que sua empresa não recebeu investimento. Política é ter direção, não para quebrar a sua empresa. Já temos matriz. Matriz sem política é um mapa sem legenda. Você pode ter GPS, mas não sabe o destino. Você vai se perder no meio do caminho porque os riscos vão se materializar. Anota esse exercício prático para você aplicar agora. Teste a sua bússola. Primeiro passo, defina o seu apetite. Uma frase, qual o nível de risco você acredita alcançar seu principal objetivo? Passo 2, identifique contradições. Quais as 3 decisões dos últimos 6 meses contradizem a esse apetite definido? Passo 3, crie uma micropolítica dependendo do porte da sua empresa, conforme nós falamos anteriormente para empresas micro, pequenas, médias e grandes. Escolha uma contradição e crie uma regra clara para evitá-la. Exemplo, para todo investimento acima de 10 mil, vou fazer uma análise de ROI antes de decidir. Gostou desse texto, desse vídeo, desse belo material sobre política de riscos? A sua bússola certamente vai redirecionar a sua empresa para um caminho seguro. Você vai continuar navegando no escuro ou vai criar a sua bússola de blindagem a partir desse rico material que eu entreguei para vocês? Sua próxima decisão de risco pode ser diferente a partir de agora. Se você tiver essa bússola aplicada no seu dia a dia, certamente vai ter um outro caminho. Me diz agora, qual a decisão que você vai tomar a partir de agora? Vai definir a sua política? Vai continuar com a mesma que você tem? A dica que eu te dou é que você nunca crie uma matriz de risco sem uma política. Crie uma bússola, crie um direcionador, tenha uma política de riscos como suporte. Gestão de risco BBF, onde o caos não acontece porque nós antecipamos o risco. E lembre-se, política de riscos não é papelada, é a sua bússola para a segurança do seu negócio. E não esqueça, 94% das matrizes são mapeadas sem legenda. Agora você tem o roteiro para transformar a sua gestão de risco de teatro em ciência, em um caminho tranquilo e acessível, sem novidades e sem desafios. Quer saber mais como construir a sua matriz de risco com modelos, com orientação de um mentor, de um conselheiro que ajuda empresas há mais de 20 anos? Vou deixar um link aqui do Clube BBF GRC. Lá é um clube de assinatura onde você tem acesso a videoaulas, a trilhas e também templates e modelos e mentoria que nós ajudamos você a direcionar na construção da sua política, do seu gerenciamento de risco, da sua estrutura de GRC. Grande abraço, professor Leandro Jesus, e até o próximo vídeo.